Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo. Eu sou a Mariane. Nós somos consultores aqui da Geração F5 e olhando muito para o cenário que está acontecendo com o preço da gasolina hoje, a gente vai trazer para vocês um pouco de conjuntura econômica internacional para tentar entender o porquê que a gasolina está tão cara. É contigo. Exatamente. Então, o preço do petróleo, ele disparou em fevereiro, logo após a Rússia invadir a Ucrânia. Então, os mercados de petróleo eles já estavam enfrentando um baixo estoque e demandas altas no mundo inteiro, né? Após uma lenta recuperação de toda a pandemia global do coronavírus. Então, alguns fatos interessantes de se perceber é que a Rússia é a terceira maior produtora de petróleo do mundo. E além de fazer parte da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então muitos dos desdobramentos ocorridos lá, eles influenciam o mercado internacional. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto voltado com foco nos postos de combustíveis aqui do Brasil. Então, existe um mercado global de demanda e de suprimentos, em que qualquer incerteza, qualquer instabilidade já vai deixar todo esse mercado em ritmo de agitação frente aos acontecimentos tanto do presente quanto dúvidas perante o futuro. Então, sobre a produção de petróleo, trazendo um pouco de como funciona, um poço de extração ele é muito mais produtivo logo após em que ele é perfurado. Então, depois disso, a pressão que força o petróleo bruto a sair, ela cai consideravelmente. Então, o fluxo se torna mais baixo e a única maneira de aumentar a produção no momento seria através da perfuração de novos poços. Extrair petróleos de novos poços já existente não é eficiente o suficiente para suprir, para compensar esse déficit que existe atualmente. A pandemia global e outros períodos de alta e queda da indústria na última década fizeram com que muitos produtores e os próprios investidores recuassem um pouco, então na tentativa de investir em novas perfurações, pois o risco ele anda muito alto, ele está muito alto. O petróleo é um commodity, mas existe uma grande variação no produto dependendo de onde ele vem. Então, há mais de 15 anos, o Brasil é considerado autossuficiente em produção de petróleo. Porém, ainda nós importamos um pouco desse commodity. Então, isso é muito devido à característica do petróleo extraído no Brasil, que ele é um produto mais pesado. E o país se vê na necessidade de importar um produto mais leve para misturar e compor um blend, compor uma mistura que depois é usada no parque de refino, nas refinarias. Então, os principais atenuantes que fazem esse preço oscilar é o preço das bombas de combustível oscilar, são o preço do barril de petróleo e a cotação do dólar. Então, esse conflito que está acontecendo hoje, atualmente, ele parece mais distante de nós, mas os efeitos práticos, eles estão chegando e, nesse caso, no preço do combustível. Então, houve um aumento do preço do barril de petróleo, do tipo Brent, além das sanções econômicas do setor da energia impostas por diversos países do Ocidente. Então, muito voltada a um crescente número de vítimas, crescente mortes de civis na Ucrânia, principalmente depois dos efeitos em Bucha. Então, hoje, dia 7 de abril de 2022, a cotação do dólar é de 101,7 pelo barril de petróleo, Então, esse aumento ele é significativo para nós brasileiros, pois a Petrobras ela acompanha a variação do petróleo no mercado internacional. Estou olhando bem para esse cenário, para nós entendermos realmente, trazendo muito dessa conjuntura internacional do porquê que a gasolina está cara, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá então em 2020. O que aconteceu em 2020? Nesse ano, o dólar disparou com relação ao real, por conta da pandemia. Como o preço do petróleo, como a Mari comentou conosco, é cotado em dólar, consequentemente o preço da gasolina subiu, perfeito? O que aconteceu posteriormente isso? Em 2021, a economia reaqueceu, a demanda por combustível aumentou, porém a oferta não. O que acontece? Em 2021, a produção mundial de petróleo era de 95 milhões de barris por dia e a demanda por essa commodity era de 2 milhões mais alta do que a oferta. Então nós temos realmente aqui um caso de oferta e demanda, perfeito? Além disso, além da questão de nós termos uma demanda maior que a oferta, no Brasil a gasolina, o etanol vem misturado à gasolina. Para piorar o cenário,
O volume de cana-de-açúcar diminuiu por conta da seca no país em 2021. Beleza, então o que aconteceu com isso? O preço ficou mais alto. De 2021 para 2022, está melhorando? Não, está piorando. Como a Mari comentou conosco, a Rússia é uma das maiores exportadoras e produtores de petróleo, né? Então o que acontece? O preço do petróleo subiu, beleza. O resultado, o que acontece com tudo isso? Se nós formos trazer números de 2019, então de 2019 para esse ano, o preço médio da gasolina no Brasil foi de 4,55 para 7,27, que é um aumento de 37%. Ou seja, para entender o panorama geral, nós tivemos uma economia enfraquecida pelo coronavírus, saímos em 2021 do coronavírus com uma demanda maior, a oferta não tanto, como a Mari comentou também, que nós precisamos para melhorar essa oferta, deveríamos abrir novos postos de petróleo. Então esse equilíbrio entre oferta e demanda é o que nos está prejudicando hoje. Olhando para o panorama atual, né, para a conjuntura que está acontecendo hoje, e olhando também para o gestor e dono de posto, a gente percebe que o faturamento, óbvio, quem é dono de posto sabe disso, a margem é muito baixa, e acaba o quê? Que acaba virando uma guerra entre preços. Só que a gente sabe que guerra entre preços não está levando mais a lugar nenhum. E é com isso que a geração F5 entra no seu trabalho, focando muito mais na experiência do cliente. Então nós, da geração F5, nós acreditamos que existem algumas alternativas frente a esse problema. De que sim, essa margem é muito baixa, então o que o gerente, que o dono de posto precisa fazer nesse momento? Então, nós acreditamos que a experiência do cliente, ela tem que ser magnífica, ela tem que ser encantadora. Então esse foco no cliente é muito importante. Essa parte do mix de aditivada, aumentar o mix de aditivada também. Então essa parte de influenciar, né, de dizer para o frentista, oferecer a aditivada é uma alternativa também, oferecer mais vezes a aditivada, oferecer produtos automotivos para aumentar o ticket. Então é uma maior exploração da conveniência. Então a conveniência tem um mundo a ser explorado que às vezes o dono de posto esquece. E frente a isso, nós vamos disponibilizar uma ferramenta para você, dono de posto, para você, gestor de posto, que vai ser muito útil, que nós chamamos de placar de vendas. Então, o placar de vendas ele é um guia que vai ajudar nas vendas do posto. Então, é o objetivo de traduzir algumas metas de crescimento da empresa, com o dia a dia dos times. Então, com esse placar de vendas, o que vocês vão poder encontrar? O espaço para inserir os indicadores, então se vai ser faturamento, o ticket médio, se vai ser o mix de aditivada, os campos para irem atualizando essas metas, a meta hoje, a meta do mês, cartões que vão simbolizar se o teu frentista é motivo de orgulho, se ele é motivo de atenção. Então é uma coisa bem lúdica para fazer com que aumentem as vendas no teu posto de combustível. Então esse link para download ele vai estar disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, pessoal, espero que a gente tenha conseguido elucidar um pouco vocês sobre o que está acontecendo, sobre o que talvez vá acontecer daqui para diante. Fiquem atentos às mais notícias. Nós da Geração F5 agradecemos vocês. Um abraço. Muito obrigada, um abraço.